Muitas vezes, encontramos em funções descontinuidades. As descontinuidades, elas podem ser pontos que estão fora do domínio, saltos de um lado da função para o outro e, às vezes, pontos que estão dentro do domínio, eles existem, no entanto, estão fora da curva da função. Essas descontinuidades são de grande interesse para o estudo, uma vez que esses pontos eles possuem características diferentes do resto da função e muitas vezes eles são impedimentos para a utilização de algumas ferramentas matemáticas. Por isso, saber identificá-los é fundamental para a utilização do cálculo. Por isso, temos uma definição para a continuidade. Dizemos que uma função f é contínua no ponto A se forem satisfeitas as seguintes condições. F de A precisa existir, o limite de f de x, quando x tende a A, ele tem que existir, e o limite de f de x, quando x tende a A, ele tem que ser igual ao f de A. Com essas três condições, você acaba se esquivando de todas essas formas de descontinuidades. Esse primeiro tipo de descontinuidade aqui, você pode identificá-lo simplesmente testando se a função existe nesse ponto. Como aqui ela não existe, você consegue identificar a partir dessa primeira condição. Já esse segundo tipo de descontinuidade, a função existe, ela está aqui a bolinha fechada, no entanto, os limites laterais eles são diferentes. Logo, o limite não existe. Então, quando você testa aqui, o limite da função, quando x tende ao valor a, se ele não existir, você tem um tipo desses de descontinuidade. E nesse terceiro caso aqui, a função existe, porque a gente tem esse pontinho definido aqui. Os limites laterais, esquerdo e direito, eles convergem para o mesmo ponto, então o limite também existe. Só que o valor que a função assume e o valor do limite, eles são diferentes. Então, isso aqui caracteriza a nossa descontinuidade, que é definido por essa última condição aqui. O valor do limite, quando x tende a A, ele tem que ser igual ao valor da função, quando x é igual a A. Então, para que uma função seja contínua em um ponto específico, é preciso que todas essas condições sejam satisfeitas. Com essa definição, você pode identificar as descontinuidades mesmo sem ter o gráfico da função. E todas as vezes que uma função não possuir nenhuma descontinuidade dentro de um intervalo, podemos falar que essa função ela é contínua dentro deste intervalo. E caso uma função não possua nenhuma descontinuidade em toda a sua extensão, podemos falar que a função é contínua.